Não estamos sós. A coisa pode estar nos esperando embaixo da cama, no escuro do quarto, ou quem sabe andando por aí com uma máscara do amor. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e nesse vídeo aqui vamos trazer uma análise literária de Um Conto para vocês. É um conto de terror pertencente a Stephen King, autor bem conhecido, bastante renomado, e eu espero que vocês gostem. Devo lembrar que qualquer análise de obras ou audiobooks não substitui a leitura, então leiam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do conto para vocês. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações porque teremos outros vídeos de análises de outros contos. Então, bora pro vídeo. Autor de grandes obras como It, a Coisa, Carrie Estranha, Stephen King é um escritor norte-americano, autor de best-sellers do gênero de terror e da fantasia. É um dos autores mais adaptados para o cinema e também para a televisão. Stephen Edwin King nasceu em Portland, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro de 1947. Seu gosto pela leitura se deu quando leu todos os livros de terror e fantasia de seu pai desde pequeno, e com apenas 7 anos de idade ele começou a escrever suas próprias histórias. Stephen King publicou sua primeira história aos 18 anos em uma revista chamada Comics Preview. Depois de formado, continuou escrevendo para várias revistas populares. Publicou mais de 50 romances, quase todos nos gêneros de terror e fantasia. Música de fundo para falar sobre a obra. Agora, partindo para o conto, ele se trata de uma história pertencente a um livro chamado Sombras da Noite, que tem uma coletânea de contos de terror, e ele é um conto com mais ou menos 7 páginas. Nesse livro Sombras da Noite, Stephen, no prefácio, até traz uma conversa com o leitor a respeito do medo e do porquê escreve os seus contos, que geralmente são voltados para o terror. Mas voltando para o conto O Homem que Adorava Flores, a gente consegue perceber uma ênfase no aspecto amor. Tanto que em uma certa parte, metaforicamente, o autor chama o personagem de amor. Bom, o conto começa nos contando sobre algumas características que vão nos ajudar no final, mas em especial fala sobre um jovem que estava aparentemente super apaixonado e comprando flores para sua amada. E a partir daí, quando ele compra as flores, tem uma conversa meio breve com o vendedor, ele parte de encontro à sua amada. Ao longo da narração, o narrador ele especifica muito bem os lugares por onde ele passa, detalha muito bem e ainda por cima como outras personagens secundárias o veem e o que acham sobre ele e sua fisionomia, que aparentemente é de um jovem super apaixonado, e elas elogiam muito isso e admiram muito isso. Só que o que parece ser uma história que segue um determinado ritmo, no final, em poucas linhas, muda completamente o que achávamos. Stephen King, espertalhão, nos dá uma margem de que conhecemos o personagem de certo modo, mesmo que não tenha muito detalhamento sobre ele. Mas o que pensávamos que tomaria um tipo de rumo, toma outro rumo, verdadeiro plot twist, onde a verdade sobre o personagem faz a mente do leitor explodir, basicamente, porque Stephen King, como numa rasteira, nos traz um trágico e surpreendente final. E eu recomendo muito a leitura, não só desse conto, mas também de todos os contos que estão dentro do livro Sombras da Noite, de Stephen King. Recomendo bastante. Bom, agora que vocês já conhecem um pouquinho mais sobre a nossa obra, é importante ressaltar que a análise narrativa é feita sob categorias, sejam elas do personagem, do narrador, do espaço e do tempo. E a categoria que iremos analisar neste vídeo é justamente a do personagem, sob a ótica do teórico Silva, proposta no livro Teoria da Literatura. Bom, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o personagem pode ser dividido em 2 classificações, sejam elas plano ou redondo. Sendo que um personagem plano é um personagem linear, no qual ele não possui um desenvolvimento psicológico, moral, durante o decorrer da obra. Então ele é caracterizado apenas uma vez, uma característica básica que o segue durante toda a obra.
São figuras previsíveis e caricatas. Em contraste com este tipo de personagem, nós temos os personagens redondos, que são justamente o oposto, né? São figuras enigmáticas, contraditórias. Para vocês entenderem um pouquinho melhor essa denominação, eu trouxe uma pequena citação proposta por Silva no livro Teoria da Literatura e eu vou ler aqui para vocês. Então ele diz, abre aspas, a densidade e riqueza destas personagens não as transforma. Porém, em casos de absoluta unicidade, através das suas feições peculiares, das suas paixões, qualidades e defeitos, dos ideais, tormentos e conflitos, o escritor ilumina o humano e revela a vida. Fecha aspas. Tá bom, mas o que ele quis dizer com isso? Bom, Silva diz que personagens redondos não são simplesmente complexos. Eles são caracterizados sob diversos aspectos, sejam eles psicológicos, morais, físicos. É como se o escritor desse vida a esses personagens, já que eles têm um subjetivo formado, já que eles pensam, agem e sentem além do que nós leitores imaginávamos. Por isso que podemos dizer que são figuras rebeldes e contraditórias, já que em muitos casos esses personagens podem nos surpreender. E é muito interessante o que o Silva traz no final da sua citação, quando ele diz que o escritor ilumina o humano e revela a vida. E é justamente por isso que os personagens redondos exprimem a natureza humana, já que os seres humanos são como os personagens redondos, multifacetados. Nós temos diversas ideias, nós passamos por conflitos e experiências. E é a partir dessa definição e dessas características que o Silva traz sobre um personagem redondo que a gente pode afirmar que o personagem da nossa obra ele vai ser caracterizado como um personagem redondo. No início da obra, ele começa descrevendo as características físicas dele, né? Então a gente já descobre que o cabelo dele é curto e escuro, a pele dele é clara, os olhos são azuis claros. E a partir dessas características físicas, a gente vai entrando mais na questão moral, psicológica dele, né? Então a gente vê que diante de certos momentos, ele tem uma hesitação, como por exemplo, quando ele estava indo comprar as flores, né? Ele hesita um pouco. A partir disso, a gente vê também que o humor dele muda diante dos acontecimentos. Então, uma hora ele tá aliviado, outra hora ele tá triste, ele tá inquieto. E isso já vai revelando essa complexidade de um personagem redondo, né? E é a partir desses aspectos, né, desses aspectos físicos, psicológicos dele, que a gente vai entendendo melhor as percepções que ele tem acerca dos outros acontecimentos e acerca das outras pessoas mesmo, né? A gente vai tendo mais a visão dele, vai começando a entender o mínimo do mínimo de como ele pensa, né? Isso revela essa complexidade que o Silva fala. Se a gente for parar para prestar atenção também, no início e durante o conto, né, antes de chegar no fim do conto, o personagem ele é até algo comum pra gente, porque assim como já foi dito anteriormente, é justamente isso, um personagem redondo, ele vai exprimir a natureza humana, a natureza da vida. Então, as coisas que o nosso personagem faz durante a obra são coisas comuns a nós, né? Então, ele vai comprar flores, ele fica inquieto, são coisas comuns a nós seres humanos. Então, a gente tem até essa sensação de que ele poderia ser a gente ou um amigo, né? Porque ele ainda não causou nenhuma estranheza. Só que, no final do conto, a gente se depara com uma característica que é uma das mais marcantes de um personagem redondo, que é justamente a característica de que ele surpreende nós, enquanto leitores, fazendo algo ou se transformando em algo surpreendente, algo inusitado, que a gente não esperava mesmo, né? No final do conto, a gente vê que o nosso personagem ele faz algo que assim ninguém estava esperando. Eu não vou falar o que é para não estragar o conto para vocês, né? Por favor, leiam ele porque ele é bem legal. Mas assim, a gente fica sem entender de onde que veio isso. Esse questionamento de onde que veio isso, que a gente começa a repensar o conto inteiro. A gente começa a repensar tudo que a gente tinha lido até agora. E aí a gente se depara que, ele é uma pessoa que poderia ser um amigo, né? Ele faz coisas de que um amigo faria, eu faria, mas aí a gente se lembra de que a gente está falando de um personagem complexo, né? Como diz o Silva, um personagem redondo. E ele não tem só essa similaridade com a gente, ele também tem esse lado que é estranho a nós, né? Essa atitude, ele faz atitudes que são estranhas a nós.
E é a partir dessas características dele, do nosso personagem principal, que a gente começa a procurar por interpretações, procurar por novos entendimentos acerca da história inteira. A gente duvida tudo que a gente leu até agora, a gente fica tentando buscar nas entrelinhas o que aconteceu, da onde que veio essa atitude, por que ele fez isso, com quem ele fez isso. O fato do personagem ser complexo até influencia na complexidade da história. E é a partir disso que a gente vai em busca das interpretações, em busca de entender do que se trata essa história de verdade, né, de tudo o que aconteceu durante a obra. Depois de aprofundar um pouquinho no conto e observar o porquê o amável e enigmático jovem se classifica como personagem redondo, vale destacar que O Homem que Adorava Flores é um conto de terror riquíssimo de elementos que causam efeito de suspense, tensão e medo em um curto espaço narrativo. Visto que esse gênero tem origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, muitas vezes se utiliza da verossimilhança para dar ao leitor a ideia de que os acontecimentos podem perfeitamente acontecer na vida real. É o que ocorre no conto de King, que nos passa, ao final da leitura, o conhecimento de que o mal pode estar fantasiado em pessoas inimagináveis. Tal conhecimento é evidenciado através desse rapaz, que aparentemente se apresenta como um jovem normal, mas que ao decorrer do enredo demonstra seu lado totalmente psicopata. Levando em consideração que a psicopatia apresenta justamente a característica de um ser capaz de parecer normal e até mesmo encantador aos desconhecidos, que aprende a imitar sentimentos e emoções, mas que é incapaz de senti-los. Ele busca então sua felicidade por meio de um amor completamente alienado por uma jovem chamada Norma, supostamente advindo de um trauma passado que ainda atormenta seus pensamentos. O que leva a desenvolver a mesma ação inúmeras vezes de maneira obsessiva. Importante dizer que o autor combina vários elementos a esse personagem, a fim de dar esse efeito de terror, como por exemplo quando detalha a bela tarde de primavera e aos poucos se torna a noite escura e tenebrosa. A forma como toda a história se desenvolve, a quebra de expectativa ao fim do enredo e a mescla desses elementos destaca a questão de que as aparências enganam. Mas o que realmente acontece no final desse conto, isso você só descobre lendo. O link do conto está aqui na descrição. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Então, gente, agradecemos a todo mundo que continua aqui até o final. E é isso, um beijo e até a próxima. Agora vai. 1, 2, 3. Eu já vi muito estranho. Aí eu fingi que não tava errando. Um conto bem soft, bem vegano mesmo. Essa vez que você tá gravando tá 1000 vezes melhor do que a outra. É muito interessante que o Silva traz no final do seu livro. Nossa, tá muito barulho lá fora. Vai. Volta, meus amores. E é isso.